Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Como se tornar uma pessoa comum. Volume 05. Parte 20. O mistério da bomba de creme de Florença. Não havia nenhum sinal de inverno até o final de dezembro, mas o tempo ficou instantaneamente congelante com a virada do ano, como se estivesse esperando por aquele exato momento. Eu não sabia como ou onde ela havia passado as férias de inverno, mas no instante em que nos encontramos na escola no início do terceiro trimestre, Ozanai-san me cutucou com uma expressão emburrada no rosto. Há uma loja que quero visitar no caminho de volta, então por favor me acompanhe até lá. Claro, mas quando? Depois da aula hoje. Isso é repentino. Aparentemente, por não esperar tal resposta, seus olhos se arregalaram e ela perguntou timidamente. Você tem razão, pode ser um pouco repentino. Isso significa não? Eu tinha feito alguns trabalhos temporários no final do ano, então tinha um dinheirinho sobrando na carteira, e não tinha planos para hoje. Para Ozanai-san, que não tinha medo de tomar a iniciativa, me convidar para comer algo doce, devia haver algum motivo por trás disso. Contudo, considerando que nosso relacionamento recíproco já durava um bom tempo, não havia necessidade de me intrometer na vida dela. Não, eu consigo. Certo, vamos lá. Ozanai-san sorriu ao ouvir minhas palavras, seu corte de cabelo Chanel balançando enquanto ela assentia brevemente. Então decidimos nos encontrar em frente à entrada. Fui até lá para esperar logo após o término das minhas aulas, mas acabou sendo um lugar ruim. O vento frio e seco me açoitava incessantemente, e estava muito, muito frio. Mesmo sendo inverno, geralmente dava para se virar sem roupas de frio nessa época. Por uma mistura de descuido e bravata, eu tinha vindo para a escola só com um cachecol, mas estava tão frio hoje que até me preocupei com a minha segurança. Me abraçando, olhei inquieta para o corredor para ver se a pessoa que eu esperava chegaria logo. Olhei para a direita, depois para a esquerda, depois para a direita novamente e ela apareceu diante dos meus olhos. Desculpe fazê-lo esperar. Ozanai-san não poupou esforços para se proteger do frio. Vestia um casaco de lã azul escuro e protetores de orelha cor creme, as mãos envoltas em luvas de pele com bainha da mesma cor, e um cachecol xadrez tartan cobria a parte inferior do rosto, até os olhos. Seu pequeno corpo estava tão agasalhado que parecia inchado, mas seus olhos emanavam um ar orgulhoso. Você parece estar com calor. Expressei minha impressão sobre a aparência dela, mas ela inclinou a cabeça que estava enfiada no cachecol. É inverno, então estou com frio. Ozanai-san respondeu. Ela usava uma meia calça grossa, preta como azeviche, mas seus sapatos eram mocassins que não pareciam oferecer nenhuma resistência ao frio. Saímos juntas pelo portão da escola, e Ozanai-san foi na frente, começando a caminhar em um ritmo acelerado sem me dizer para onde ia. Ela nunca foi de muitas palavras, então não era particularmente estranho que estivesse em silêncio. Além disso, era incômodo para mim abrir a boca naquele ambiente gélido, então seguimos em frente, concentradas, sem trocar uma palavra, enquanto o vento frio nos castigava. Parecia que nosso destino era na direção da estação. O número de lojas em ambos os lados da rua aumentava gradualmente e antes que eu percebesse, a placa da galeria comercial estava acima da minha cabeça. Embora não estivessem tão agasalhados quanto Ozanai-san, as pessoas que passavam usavam roupas adequadas para o frio, o que me fez sentir muito desanimado, já que eu só tinha um cachecol. Por fim, Ozanai-san parou em frente a uma loja. Pela placa pude perceber que se tratava de uma confeitaria japonesa, e na vitrine havia amostras de sopa doce de feijão vermelho, dango e outros doces. Aqui? Ela sentiu com a cabeça. É ano novo. Entendi. Achei que fosse raro a Ozanai-san, que prefere doces ocidentais, visitar uma confeitaria japonesa, mas aparentemente foi combinado para ela comer mochi, como se faz normalmente para celebrar o ano novo. A porta rangeu quando Ozanai-san a deslizou, e o ar quente escapou. Era uma lozinha com apenas 6 mesas e só uma estava vazia. As mesas eram todas para 4 pessoas, o que me fez entender porque Ozanai-san evitava ir sozinha. Muitos dos clientes eram idosos, e todos saboreavam as sobremesas com expressões alegres. Seja bem-vindo, aqui está a sua mesa. O garçom que nos acompanhou até a mesa tinha uma voz alegre e movimentos ágeis, e parecia ser um estudante universitário. A mesa para a qual fomos conduzidos ficava perto do ar-condicionado, o que me fez soltar um suspiro de alívio ao sentir a brisa quente na nuca. Ozanai-san não tirou os protetores de orelha nem o cachecol, mas pelo menos tirou o casaco. Em seguida pegou um cardápio que estava por perto e começou a lê-lo com atenção. Eu também quis dar uma olhada. Inaka S. Iruko 42. Eu também concordo com isso. Ou Geozen S. Iruko 43. Eu também concordo com isso. Ozanai-san olhou para mim com reprovação. Kobato-kun, você não tem individualidade? Bem, eu gostaria de dar uma olhada no cardápio. Olhei em volta e vi que os nomes dos itens que podiam ser pedidos estavam escritos em tiras de papel coladas nas paredes cor de âmbar. Então decidi fazer meu pedido com base nisso. No fim, Ozanai-san pediu um Inaka Shiruko, enquanto eu pedi um Gozen Shiruko. Por algum motivo, ela me olhou com ressentimento. Então você vai escolher o Koshian 44. Se estivéssemos um pouco mais perto, poderíamos ter pedido para dividir. Ela comentou. Eu estava prestes a dizer que poderíamos pedir uma tigela cada, mas Ozanai-san provavelmente acabaria pedindo 2, e isso a impediria de jantar. Levando em consideração seu equilíbrio nutricional, decidi ficar quieto. No entanto, Ozanai-san parecia um pouco estranha hoje. Ela não parecia muito feliz, mesmo estando em uma doceria que ela havia se dado ao trabalho de visitar, ou melhor, parecia estressada demais para se divertir. Quando a sopa de feijão vermelho finalmente chegou, ela encarou e juntou as mãos em sinal de oração. Ela era o tipo de pessoa que dizia vamos comer, mas esta foi a primeira vez que a vi fazer uma oração com tanto fervor. Sem pensar, perguntei. Por que tão sério? Ozanai-san fez um aparentemente pensando se deveria me contar ou não, depois suspirou e respondeu rapidamente.
como se não quisesse perder tempo com uma tigela de sopa de feijão vermelho à sua frente. É a minha primeira sobremesa do ano, então rezei para que o azar fosse embora. Então ela estava abrindo a sobremesa 45. Nunca ouvi falar de tal costume. No ano passado, tive pouquíssimas oportunidades de comer sobremesas doces com tranquilidade. O segundo semestre foi especialmente terrível. Com apenas essas palavras, Ozanai-san tirou o cachecol e pegou a colher de pau. Ela pegou um pouco do seu tsubuchian, soprou algumas vezes e levou à boca. Isso foi por causa da língua do seu gato. Quando ela mencionou que o segundo semestre do ano passado foi terrível, provavelmente estava se referindo à época em que visitou a escola secundária do Sr. Koji durante o festival cultural para saborear um cheesecake de Nova York e planejava apreciá-lo mais uma vez antes de voltar para casa, mas foi inesperadamente sequestrada, o que a impediu de realizar seu desejo. Também houve aquele incidente com o clube de jornalismo. E quanto ao início do outono? Uma loja popular abriu uma filial em Nagoya, então viajamos até lá para encomendar macarons e recebemos 4 macarons quando deveriam ser apenas 3. O Sr. Ozanai e eu não tivemos escolha a não ser descobrir o porquê, mas não era o caso de ela não ter conseguido comer os macarons. A patisserie Koji era boa, não era? Perguntei, fazendo com que Ozanai-san parasse de mexer a colher no ar. Certo. Havia algo com que você estava insatisfeito? Aqueles macarons fantásticos, exclusivos do outono, estavam na minha frente, mas eu não estava concentrada o suficiente. Tudo que me lembro é do anel, mas o arrependimento é inútil. Ela encerrou sua resposta com uma frase que não destoaria em uma escola de artes marciais. Como meu chiruco também havia chegado, experimentei uma colherada. O calor e a doçura da sopa afastaram o frio do meu corpo, causando-me um arrepio na espinha. De frente um para o outro, não dissemos nada e apenas movemos nossas colheres por um instante. Depois de respirar fundo, peguei meus hashis e comi o mochi dourado, que estava muito saboroso com sua textura elástica perfeita. Então, eu comecei. Deve haver algum fator que tenha te feito sentir que o ano passado foi de azar, certo? Eu não tinha uma base sólida para isso. Se ela sempre achou que teve azar no ano passado, rezar para que seus infortúnios desaparecessem e que este ano fosse melhor só no terceiro trimestre parecia um pouco tarde. Pelo menos para mim. Ozanai-san parou de mexer na colher e olhou para mim com os olhos semicerrados. Como eu pensava, você é perspicaz. Obrigado. Gosto de pessoas perspicazes desde que não me desmascarem. Ozanai-san pousou a colher e tirou uma revista fina da bolsa. Era uma revista Minimídia 47, distribuída em estações de trem e livrarias. Veja o primeiro artigo. Fiz como me foi dito e virei a página. Um artigo que afirmava que um encontro de confeiteiros ítalo-japoneses havia sido realizado em Nagoya me chamou a atenção. Pasticcere é a palavra italiana para confeiteiro e, segundo o artigo, confeiteiros do Japão e da Itália passaram algum tempo em uma agradável festa informal. Eu estava prestes a perguntar o que isso significava para Ozanai-san, mas percebi que ouvir a resposta imediatamente não teria graça. Então decidi tentar descobrir exatamente o que no artigo a havia provocado. Ao ler o artigo, percebi que ele mal mencionava a cerimônia de abertura do encontro ou os discursos dos convidados. O espaço na página era dedicado principalmente à culinária servida na festa, bem como às sobremesas. Voltei ao sumário, que listava tópicos como informações sobre uma confeitaria recém-inaugurada e uma apresentação de novos produtos para presentes. Parecia que esta revista havia sido criada para pessoas que gostam de doces. Como se tratava de um encontro ítalo-japonês, diversas confeitarias ocidentais da cidade mostraram sua força preparando sobremesas italianas. Eu não fazia ideia do que eram zuppa inglese 48 ou zabione 49, mas pelo menos conhecia tiramisu e panna cotta. Será que Ozanai-san de repente se sentiu patética depois de ler sobre doces italianos tão sofisticados? Não me pareceu, porém. Irritada por eu não conseguir entender o essencial, Ozanai-san pronunciou apenas uma palavra. Fotos. As fotos. Eu não as tinha observado direito. Provavelmente foram tiradas em algum hotel, pois o chão era espaçoso e acarpetado, e um lustre deslumbrante pendia do teto. Uma das fotos mostrava um shashioku 50 gigantesco inclinado para trás sobre uma mesa, embora eu não conseguisse distinguir se era uma escultura ou um doce moldado naquele formato. Obviamente, aquilo representava Nagoya, então imaginei que haveria algo representando a Itália, mas nenhum objeto desse tipo apareceu nas fotos. Os bolos exibidos em outras fotos pareciam deliciosos, e não eram todos exóticos, mas também incluíam alguns com os quais eu estava familiarizado, como bombas de creme. Em outra foto, um jovem branco barbudo e um homem de meia-idade que parecia ser japonês riam com taças de vinho nas mãos. E atrás deles havia uma garota de uniforme de marinheira olhando para cima, de lado, com um sorriso de orelha a orelha, como se algo interessante tivesse acabado de acontecer. Acima da foto havia a legenda "A animação em alta na festa de confraternização" com a palavra festa bem em cima da cabeça da garota. Espere, essa garota? É o Koji-san? Koji Cosmo-san era um estudante do ensino fundamental que conhecemos no outono do ano passado, em circunstâncias inesperadas. Achei que já tinha visto aquele uniforme de marinheiro antes, mas acabou sendo o uniforme da escola Heishi, onde Koji-san estuda. Sim. Ozanai-san respondeu, franziu a testa e levou um pouco de sopa de feijão vermelho à boca. Entendi, basicamente. Você está com ciúmes, não é? Estou com inveja. Ela deve ter se sentido um pouco deprimida ao se comparar com o Koji-san do ano passado, que apreciava doces italianos sem reservas e sorria em um evento formal. O ritmo dos movimentos da colher de Ozanai-san aumentou. Eu estava com febre quando vi aquele artigo. Estava deitada na cama pensando em como tudo aquilo era terrível e que haveria coisas boas quando eu me recuperasse, porque senão não haveria equilíbrio no mundo.
Foi então que li o artigo sobre aquela festa maravilhosa e vi a Koji-san numa foto com creme na bochecha. Agora que ela mencionou isso, a bochecha de Koji-san, ou melhor, o canto dos lábios dela, tinha um pouco de creme grudado, dando a impressão de que ela estava se divertindo muito. E você tinha inveja disso, não é? Não, eu estava com inveja. Existe uma diferença tão grande assim entre os dois. 51. Só para ter certeza, sua febre já passou? Os olhos de Ozanai-san se arregalaram um pouco. Sim, estou bem agora. Obrigada. De nada. Ozanai-san comeu rapidamente seu mochi, pegou um pouco de Shibazuki 52 que veio como guarnição e respirou fundo. Fechei a revista e examinei a capa que trazia o nome, Orca. Nela, uma atriz cujo nome eu desconhecia, sorria com um parfait à sua frente. Essa revista é incrível. Orca é algum tipo de termo para bolos ou algo assim? Ozanai-san respondeu enquanto pegava um pouco de shiruko. Orca. Pensando bem, já que era uma mini-revista de mídia de Nagoya, provavelmente usaram um nome que remetesse a Nagoya 53. Ozanai-san mastigou castanhas cristalizadas, tomou um pouco de chá e depois acenou com o dedo indicador esquerdo. A Orca costumava ser uma mini-revista de mídia normal, mas há cerca de 6 anos o editor-chefe mudou e eles começaram a se concentrar em doces. Graças a essa especialização, eles começaram a vender fora da cidade. Ah, então não foi distribuído gratuitamente? Kobato-kun, você não vai tirar isso de mim às escondidas, vai? De jeito nenhum eu faria uma coisa dessas. Acenando novamente com o dedo indicador esquerdo, Ozanai-san continuou. Em particular, o ranking anual de lojas de doces da Orca tem uma influência inesperada. E dizem que as lojas que sobem no ranking recebem ligações de lojas de departamento em Tóquio e Osaka. Até o ano passado, a Marronier Champs, de Yagoto, ficou em primeiro lugar por 3 anos consecutivos, mas isso mudou este ano. Eu conseguia prever para onde a história estava indo. Será que é o Koji-san? Ela sentiu com a cabeça, demonstrando satisfação. Então você entende, Kobato-kun. Sim, a Patisserie Koji Anexurico ficou em primeiro lugar este ano. A loja tinha aberto apenas no outono do ano passado, então conquistar repentinamente o primeiro lugar no ranking de fim de ano foi uma ascensão bastante surpreendente. Ozanai-san correu para aquela loja logo após a inauguração, o que comprovou o quão sensível era sua intuição. Isso é incrível. Que bom que fomos lá. Essas palavras vieram diretamente do meu coração, mas a expressão de Ozanai-san inesperadamente se fechou. Sim, mas teria sido muito melhor se pudéssemos simplesmente ter ido embora dizendo que estava delicioso. Ah, ela ficou melancólica de novo. Deu um grande gole no chá e o colocou de volta na mesa com um baque. Enfim, eu esperava que coisas boas acontecessem este ano. Quero dizer que não havia nada de estranho nos meus doces, que minhas preciosas tortas de morango não foram roubadas, que eu não fui sequestrada de repente quando simplesmente queria comer bolo, e que já chega, muito obrigada. Depois de ter provado todas as sobremesas maravilhosas que eu queria. Imogil 54. Nesse ponto, hoje parece estar tudo bem. Respondi, com a intenção de encorajá-la. Ozanai-san assentiu após uma breve pausa para pensar. Sim, o shiruko é realmente delicioso. Ele te aquece. Mesmo enquanto dizia isso, ela não parecia realmente satisfeita. Acreditando que fosse um sinal de boa sorte, ela abriu a sobremesa e comeu mochi no início do ano, e embora estivesse de fato delicioso, suas ações e expressões eram um pouco diferentes das de uma pessoa em estado de samadhi. Depois de ouvir uma história tão lamentável, não era hora de me preocupar com o jantar. Ofereci uma sugestão a Ozanai-san, que rapidamente esvaziou sua tigela e agora olhava para o meu gozen shiruko. Que tal pedir mais um? Mas isso, eu não posso fazer isso, Kobato-kun. Mas, sério? Para quem ela estava mostrando aquela expressão preocupada? Não deveria simplesmente agir se já tinha tomado sua decisão? Na verdade, foi exatamente isso que ela fez e levantou a mão para chamar um garçom. Nesse instante, um gemido baixo chegou aos meus ouvidos. Era o som de uma chamada ou mensagem recebida, de um celular que estava no modo silencioso. Instintivamente procurei meu telefone, mas ele não se mexia. Ozanai-san tirou o celular do bolso da saia e verificou a tela. Falando no diabo. Ela disse. Basicamente foi um telefonema do Sr. Koji. A senhora Ozanai se levantou da cadeira. Vou sair um pouco. Ainda bem que chegou depois que ela terminou a sopa de feijão vermelho. Depois de vê-la abrir a porta de correr e sair, me virei para o meu gozen shiruko. A tigela ainda estava quente e embora o caldo cremoso fosse bem doce, não me cansei dele. Nunca tinha pensado em ir a uma loja para comer sopa de feijão vermelho, mas essa experiência me ensinou que poderia ser uma coisa boa. O shibazuki azedo também foi um bom limpador de paladar, e o chá que eu tomava de vez em quando começou a ficar estranhamente saboroso. Ah, meu corpo se aqueceu. Foi o que pensei quando um vento frio entrou. Ozanai-san abriu a porta de correr e voltou para a loja. Ela parecia estar com bastante frio, pois se abraçava. Era natural, já que havia saído sem suas roupas de inverno. Ela tinha uma expressão sombria no rosto quando se sentou lentamente na cadeira, provavelmente por causa do fato de minha tigela estar vazia, mas esse não parecia ser o único motivo. Qual é o problema? Perguntei, e Ozanai-san tomou um gole de chá quente antes de inclinar a cabeça. Eu também não tenho muita certeza, mas... Ela olhou fixamente para o celular como se a resposta estivesse escrita ali, depois o guardou no bolso com a tela desligada. A Koji-san foi suspensa da escola. Ela chorava muito e dizia que era inocente. 2. No sábado seguinte, encontrei-me com Ozanai-san pela manhã e pegamos a linha Tokaido em direção a Nagoya. Quando eu estava no ensino fundamental, aconteciam todos os tipos de coisas ao meu redor.
Eventos que eu não quero lembrar. E bem, suponho que eram todos eventos que eu não queria recordar. Enfim, eu conheci alguns colegas que iam contra as normas sociais, e eles podem ter recebido duras repreensões na sala de aconselhamento estudantil, mas nenhum deles chegou a ser suspenso da escola. A escola que eu e Ozanai-san frequentávamos era pública, então impedir um aluno de receber sua educação obrigatória seria problemático. A punição que Koji-san recebeu foi especificamente chamada de aprendizagem em casa, mas era essencialmente uma suspensão. E eu fiquei estranhamente impressionado com essa medida que só poderia ser aplicada em uma escola particular. Não era incomum que Ozanai-san fosse consolar Koji-san, que estava sofrendo muito. No entanto, desta vez eu também fui chamado. Eu tinha a impressão de que Koji-san não tinha uma boa opinião de mim, mas nas palavras de Ozanai-san, ela pareceu ter algumas reservas, mas foi ela quem pediu para você vir. Você tentou me ajudar durante o festival cultural, não é? A percepção que ela tem de você mudou um pouco por causa disso. Ela quer que você ouça a situação dela comigo. Isso alimentou minha autoestima, me fez feliz, mas eu não podia dizer isso. Koji-san não havia cometido nenhum crime, mas o fato de um completo estranho depender de mim me fez lembrar de algo desagradável, da minha versão de antigamente, que fez um pacto com Ozanai-san para que ele alcançasse o objetivo de se tornar um pequeno burguês. No entanto, eu não me sentia tão importante a ponto de recusar um pedido desses. Com Ozanai-san, que como esperado estava enrolada num embrulho fofo, mergulhei no metrô a partir da estação Nagoya e percorri um caminho labiríntico até emergir na estação Kakuōzan da linha Higashiyama. Subimos a superfície e vimos que o céu de inverno estava assustadoramente nítido e claro. De ambos os lados da larga avenida, erguiam-se prédios de apartamentos de 5 a 6 andares. Ozanai-san já havia estado ali antes, então disse, por aqui, e seguiu em frente após um único olhar rápido ao nosso redor. Depois de deixar a via principal, tudo ao redor ficou repentinamente silencioso. O asfalto mostrava sinais de desgaste e a placa de par estava um pouco inclinada. Havia muitas casas isoladas e folhas caídas dos arbustos deslizavam pela estrada, impulsionadas pelo vento frio. Ozanai-san parou em frente a um prédio de apartamentos branco e ficou diante de uma porta de vidro. Ela não se abriu. Não tenho certeza, já que é a minha primeira vez aqui, mas não é um sistema de travamento automático? Sem dizer uma palavra, ela pressionou alguns botões em um painel na lateral da porta de vidro, como se tivesse planejado fazer isso desde o início. Uma resposta abafada soou imediatamente. Sim? Olá, Ozanai Yuki aqui. A alegria transbordava pelo painel. Assim, vou abrir a porta. A porta de vidro se abriu de repente, e naquele exato momento ouvi Ozanai-san dizer em voz baixa, abre-te, Sésamo. A casa do Sr. Koji era o apartamento de esquina no último andar, o que parecia uma localização favorável, embora eu não pudesse afirmar ter muito conhecimento sobre aquela área. O Sr. Ozanai havia me dito que o pai do Sr. Koji se chamava Koji Haruomi, um famoso confeiteiro que administra uma loja em Tóquio. Eu tinha ouvido dizer que ele nasceu em Nagoya, então fiquei surpreso ao ver um apartamento. Eu imaginava que eles morariam em uma casa geminada antiga. Em frente à porta marrom escura, Ozanai-san apertou o botão do interfone. Olá, Ozanai Yuki aqui. A porta foi escancarada. Yuki-chan senpai. Koji-san exclamou assim que viu Ozanai-san e a abraçou em meio a lágrimas. Visivelmente constrangida, Ozanai-san ergueu a mão de forma desajeitada, timidamente a colocou na cabeça de Koji-san e a acariciou suavemente. Koji-san nos mostrou a sala de estar. O design do cômodo parecia ser baseado nos temas do branco e do vidro, pois as paredes, o teto e os móveis apresentavam algum grau de transparência. O único objeto preto na sala era a televisão, que estava desligada. Embora eu achasse o espaço impecável, não pude deixar de associá-lo a um quarto de hospital. Um buquê de flores de cores vibrantes estava em um vaso sobre a mesa de centro, o que só reforçou essa impressão em vez de amenizá-la. Havia um porta-retratos de vidro no aparador, mas estava virado de cabeça para baixo. Um relógio digital estava fixado na parede, marcando 11 horas. Koji-san preparou um chá quente que Ozanai-san e eu recebemos enquanto estávamos sentados no sofá branco. Depois de algumas conversas banais essenciais para a comunicação, sobre como o tempo estava frio e como logo melhoraria, começamos a tratar do assunto principal. Eu li sua mensagem, mas Ozanai-san abordou o assunto. Conte-nos novamente por que você foi suspenso. Koji-san, que estava sentado sozinho em uma almofada, assentiu obedientemente. Na véspera de Ano Novo, algumas pessoas da minha turma foram a uma festa. Elas se reuniram com amigos de outras escolas, e eu não sei muito sobre a festa, mas aparentemente fizeram uma contagem regressiva, entre outras atividades. Também ouvi dizer que a festa ficou animada e que beberam champanhe. Pareciam mesmo possíveis. Concordamos em silêncio, e lágrimas começaram a se formar nos olhos de Koji-san num instante. Mas isso não tinha nada a ver comigo. Eu estava fazendo os EX56 sozinha na véspera de Ano Novo. Meu pai voltaria quando o Ano Novo começasse, e nós iríamos visitar a casa do meu avô para cumprimentá-lo, e a faxina de primavera ainda não tinha terminado. Então eu estava muito ocupada. Mas os professores da escola presumiram que eu também tinha ido a uma festa e bebido álcool, e não me deram ouvidos. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Sem demonstrar qualquer emoção no rosto, Ozanai-san perguntou. Você mencionou os professores da escola. Quem lhe disse que você estava suspenso? Meu professor da turma, Fukaya Sensei.
Ele disse que já estava decidido, então não há nada que eu possa fazer ou dizer sobre isso. Aquele professor me odeia. Eu não sabia se isso era verdade, mas as palavras que ele usou ao informar Koji-san sobre sua punição despertaram um pouco meu interesse. Em uma interpretação direta, parecia que ele não havia sido quem decidiu pela suspensão, e sim que ele era apenas um mensageiro. A voz de Koji-san tornou-se surpreendentemente aguda. Não há nada que eu possa fazer se for punido por algo que fiz, mas não fiz nada. Eu queria ir à casa do meu avô na véspera de Ano Novo, mas trabalhei muito porque meu pai me confiou a casa. E mesmo assim dizem que eu fui à festa. Isso é inaceitável. Você tem razão. Ozanai-san falou baixinho. Isso é certamente inaceitável. Por alguns instantes, o som dos soluços de Koji-san ecoou pela sala de estar. Não disse nada e Ozanai-san manteve os lábios selados. Não havia nada que pudéssemos fazer por enquanto a não ser ficar em silêncio. Depois que Koji-san se acalmou, ela conseguiu dizer algumas palavras, mesmo ainda soluçando copiosamente. Yuki-chan senpai, estou muito frustrada. Alguém contou para eles que eu fui à festa. Mas quem? E por que fariam uma coisa dessas? Você quer descobrir? Ozanai-san falou em um sussurro. Com base no que você disse, só posso imaginar que alguém mentiu. Quanto a quem foi? Quem armou uma cilada para você e te prejudicou? Talvez seja possível descobrir. Koji-san encarou Ozanai-san com seus brilhantes olhos vermelhos. Então, Koji-san, você realmente quer descobrir quem é o seu inimigo? A resposta foi clara e veio quase instantaneamente. Sim. Eu sabia que Ozanai-san na verdade queria que Koji-san desistisse. Ela queria que Koji-san aceitasse aquilo como algo que poderia acontecer com qualquer um e se tornasse uma pequena burguesa. Foi por isso que ela repetiu a pergunta. Ao tentar desenterrar algo que estava oculto, muitas vezes é preciso pagar um preço. Talvez você não queira ir tão longe para descobrir a verdade? Então, você está disposto a fazer isso? Não importa o que aconteça? Mas Koji-san não vacilou. Aconteça o que acontecer. Ela uivou. Quer dizer, isso é inaceitável, não é? Sim. Ozanai-san olhou para baixo, então não consegui decifrar sua expressão facial. Estava triste ou rindo? Sentada no sofá branco, ela falou. Tudo bem, eu te ajudo. Neste caso, 4 pessoas foram suspensas da escola. Kayazu Mitsuki, Sada Nanako, Toshino Mio e Koji Cosmos. Todas eram alunas do 3º ano e da mesma turma. Excluindo Koji-san, o líder entre os outros 3 era supostamente Kayazu-san. Quase não falei com eles, mas acho que não estou enganado. Os outros 2 pareciam estar se apegando ao Kayazu-san. Koji-san comentou. Ozanai-san perguntou que impressão elas causavam, o que levou Koji-san a mostrar algumas fotografias. Pareciam ser fotos de seus colegas de classe durante o festival esportivo, pois todos estavam com roupas de ginástica. Esta é Kayazu-san. Eu imaginava que ela teria uma aparência elegante, já que foi suspensa por beber álcool em uma festa de Ano Novo. Mas minha expectativa simplista foi prontamente frustrada. Pensando bem, a escola que Koji-san frequenta, a escola secundária Heishi, é bastante rigorosa. Então nenhum aluno teria permissão para exibir uma aparência extravagante durante um evento escolar. Kayazu-san, que estava no centro do que parecia ser uma foto de uma prova de revezamento, tinha braços e pernas longos. Ela também estava com o cabelo preso atrás, mas provavelmente seria bem comprido se estivesse solto. Seus traços faciais transmitiam uma imagem madura, mas ainda mostravam sinais de que ela era uma estudante do ensino fundamental. Eu me lembro do rosto dela, disse Ozanai-san, mas eu pedi a foto emprestada. Afinal, pode haver uma chance de mostrá-la a alguém. Sada-san foi mostrada sentada na arquibancada, mas emanava uma aura tensa. Ou talvez tenha notado a câmera apontada para ela e a encarou com raiva por não gostar de ser fotografada. Seu rosto era um tanto redondo, mas com base em outra foto dela em pé, não parecia ser rechonchuda. Toshino-san parecia ter uma testa grande, mas isso provavelmente se devia ao fato de seu cabelo estar penteado para trás. Sua pele era bronzeada e a foto a retratava com uma expressão de frustração, evidentemente por ter perdido uma partida de cabo de guerra. Você diz que quase não falou com eles, mas vocês têm um relacionamento ruim? Perguntei por precaução, mas Koji-san balançou a cabeça negativamente. Na verdade, não. Nós cooperávamos durante as atividades em sala de aula, e eu conversava com ela se precisasse de algo. Para mim, parecia haver alguma distância entre elas, mas ela respondeu a minha pergunta honestamente. Agora não havia mais dúvidas de que ela realmente queria me consultar sobre o problema dela, mas nunca nos encontramos uma única vez fora da escola. Não sei por que pensaram que eu fazia parte do grupo do Kayazu-san. Foi uma declaração que não parecia ter nenhum ponto de incerteza, mas Ozanai-san interveio com uma pergunta incisiva. Sério, nenhuma vez sequer? O rosto de Koji-san endureceu. Achei que o jeito dela de falar estava um pouco rígido, mas descobri que não era por nervosismo ao falar com o rapaz, e sim porque ela estava mentindo. Isso era algo que eu não conseguia perceber. Se você não nos contar tudo, não poderemos ajudar. Kobato-kun e eu não pretendemos criticá-lo, não importa o que você diga, então chega de mentiras. Koji-san olhou para baixo com o rosto vermelho. Nós fomos cantar no karaokê uma vez. Era festa pós-festival cultural, e metade da turma estava lá. Mas não bebemos álcool. Ozanai-san sorriu gentilmente. Eu sei. Tem mais alguma coisa que você esqueceu? Você não tinha ligação apenas com Kayazu-san, mas também com Sada-san ou Toshino-san? Acho que nunca falei com a Sada-san. Quanto a Toshino-san, ela parecia interessada em fazer doces, então pensei que seríamos boas amigas, mas nossas personalidades não combinaram. Acho que ela não me odeia, mas mantém uma distância respeitosa. Koji-san possuía uma verdadeira habilidade para fazer doces. Se o interesse de Toshino-san se limitasse a assar biscoitos, era natural que ela mantivesse uma distância respeitosa. Então é Kayazu-san, hein?
Ozanai-san colocou o polegar nos lábios e murmurou algo. Ela me lançou um olhar por baixo da franja. Kobato-kun, você acha que podemos ficar de tocaia mesmo sem conhecer bem a área? Ela perguntou. Não acho que seja impossível. Ozanai-san, você quer entrar em contato com Kayazu-san, certo? Sim. Ficar à espreita é bom, mas que tal isto? Direcionei minha pergunta a Koji-san. Você sabe o número de telefone da Kayazu-san? Se souber, pode dizer a ela que quer conversar. Ozanai-san bateu palmas, como quem diz. Por que eu não pensei nisso? Ter emboscadas e vigilâncias como primeiras ideias é impróprio para uma pequena burguesa. Devo conversar seriamente com ela sobre isso mais tarde. Koji-san assentiu e imediatamente pegou o celular. 3. Kayazu Mitsuki-san prontamente concordou com o pedido de Koji-san. Era por volta da hora do almoço, então ficou decidido que nos encontraríamos em um café no shopping subterrâneo da estação de Nagoya às 13 horas, depois de almoçarmos por conta própria. Segundo Koji-san, não era um lugar muito popular, então conseguiríamos entrar sem problemas em uma tarde de sábado. Koji-san não iria comparecer a esta reunião. Se a notícia se espalhasse de que Koji-san, que deveria estar em regime de aprendizagem em casa, havia entrado em contato com Kayazu-san, seria como dar o aval à ideia de que ela era membro do grupo de Kayazu-san. Koji-san disse que sua prima mais velha compareceria em seu lugar, uma condição com a qual Kayazu-san concordou. Saímos do apartamento de Koji-san e voltamos para a estação de Nagoya. Embora tenhamos nos perdido um pouco no shopping subterrâneo, finalmente chegamos ao café indicado. Chamava-se Fugaku 57, um nome bem antiquado, assim como sua decoração, a música ambiente e o dono taciturno e bigodudo. Mesmo tendo pedido apenas um café, ele veio acompanhado de torradas, uma mini salada, ovos cozidos e Inarizushi 58. Apenas Ozanai-san deveria contatar Kayazu-san diretamente, então eu deveria me sentar em uma mesa próxima, com os ouvidos atentos. A senhora Ozanai sentou-se num sofá de 4 lugares, explicando que outra pessoa chegaria mais tarde. Ela me mandou uma mensagem pelo celular dizendo, tem pudim com sorvete. Então eu respondi, você deveria almoçar. Aparentemente sem nenhuma intenção de trocar a refeição por uma sobremesa, ela pediu sanduíches. Depois que a senhora Ozanai e eu terminamos nossas refeições sem nenhum problema, ela pediu um chocolate quente, enquanto eu pedi mais café, enquanto esperávamos o horário combinado. Demonstrando uma civilidade inesperada, Kayazu-san chegou pontualmente. A moça que eu vi na fotografia estava com o cabelo solto hoje e vestia um blusão forrado de pele. Ela olhou ao redor do interior da loja, que não era muito espaçoso, notou que Ozanai-san era a única cliente sentada sozinha, e então, aproximou-se dela com uma expressão de dúvida. Você é primo, a mais velho, a do Koji? Ela disse com voz firme. Ozanai-san, que segurava sua xícara de chocolate quente com as 2 mãos e soprava nela, olhou para cima. Sim, eu sou Ozanai Yuki. Você deve ser Kayazu-san. Obrigada por vir me visitar no fim de semana. Kayazu-san não respondeu e permaneceu sentada no sofá antes que lhe fosse oferecido um lugar. Eu conseguia ver o rosto de Kayazu-san, mas apenas as costas do rosto de Ozanai-san, do lugar onde eu estava sentada. Kayazu-san pediu um suco de banana a um garçom, enxugou as mãos com uma toalha úmida e então falou. Koji está bem? Provavelmente por não esperar tal pergunta, a resposta de Ozanai-san veio um instante atrasada. Ela está deprimida. Números. Coitadinha. Ela observou Ozanai-san atentamente e em seguida fez outra pergunta. Vocês têm a mesma idade? Estou no ensino médio. Kayazu-san acenou com as mãos como quem diz, tanto faz. Provavelmente ela não acreditou naquilo. O suco de banana foi colocado sobre a mesa e Kayazu-san bebeu quase metade de uma só vez. Ozanai-san deu início à discussão. Fiquei sabendo pela Cosmos que você e seus amigos beberam álcool na véspera de Ano Novo, mas ela também foi suspensa da escola, mesmo sem se lembrar de ter ido com vocês. Você poderia me dizer se eu disse alguma coisa errada? Claro, mas não há nada de errado. Fizemos uma festa de contagem regressiva na casa de um amigo, então tinha champanhe e cidra e demos um gole. A Koji não estava lá, mas presumimos que ela estivesse conosco, e ela também foi suspensa. Tudo se encaixa. Kayazu-san recostou-se no sofá com ar desleixado. Também correram boatos de que havia meninos na festa, mas isso é ridículo. Bem, havia um, mas ele tem 7 anos, eu acho. Ele adormeceu no meio da festa, então fomos ao parque perto para brincar com fogos de artifício. Foi uma pena que eles tenham bebido álcool, mas a reunião parecia bem divertida. Ozanai-san fez uma enxurrada de perguntas. Quantas pessoas estavam lá? Calculo que fossem umas 12 ou 13 pessoas. Não estava tão cheio a ponto de eu não saber se o Koji estava lá. Então você estava saindo com seus amigos, certo? Como a escola descobriu? Kayazu-san olhou para o teto. Porque tinha uma idiota lá. Tirar fotos é normal, mas ela simplesmente tinha que publicá-las na internet. Então elas foram encontradas, e algum intrometido denunciou para a escola. Fomos chamados para aconselhamento estudantil, onde nos mostraram as fotos e disseram, vocês sabem disso, né? Entendo. Sinto muito por isso. Bem, não há nada que se possa fazer. Que compreensão da parte dela. Ou talvez ela estivesse apenas fingindo coragem. Ela poderia ficar desconfiada se eu levantasse muito a cabeça, então fiquei olhando para o meu café. Embora isso também pudesse ser interpretado como um comportamento excêntrico. Você tem as fotos que foram enviadas? Ah, não sei, tiramos muitas fotos. Só um momento. Ela tirou o celular do bolso da blusa e apertou algumas teclas por um tempo. Ah, achei. Aqui estão todos fazendo um brinde. Kayazu-san virou o telefone na direção de Ozanai-san. Após um breve instante, Ozanai-san comentou.
Cosmos não está na foto. Kayazu-san respondeu imediatamente em tom exasperado. Claro que não, ela não estava lá. Era disso que estávamos falando, certo? Mas a Cosmos foi suspensa, mesmo não estando na foto. Por quê? Você sabe, Kayazu-san? Não posso dizer que sei. No dia seguinte à nossa suspensão, fomos chamados à escola, e o conselheiro estudantil Samponji disse, Koji também estava lá, não é? Ela elevou a voz. Só para constar, eu disse a ele que a Koji não estava conosco. Não tinha como fugir disso, não que eu quisesse tentar. Mas eu não tinha intenção de envolver a Koji nisso. Então repeti várias vezes que ela não estava lá. E ele insistiu teimosamente dizendo, não minta, e parou de me ouvir. Será que esse professor Samponji sempre ignora alunos assim? Ozanai-san perguntou friamente, mas Kayazu-san balançou a cabeça negativamente. Na verdade não. Nem sempre é assim. Quer dizer, ele é o conselheiro estudantil, então precisa parecer durão. Ele tem uma voz alta e assustadora, então eu o detesto, mas ele não é do tipo que surta e fala um monte de coisas. Existem outros exatamente assim, então dá para perceber claramente que o Samponji não é desse tipo. Em seguida, ela esboçou um sorriso ligeiramente amargo. Mas por outro lado, eu também disse que Maru e Nana não estavam na festa. Se foi isso que os fez não acreditar em mim, então peço desculpas a Koji. Maru? Nana? Ozanai-san repetiu. Ah, certo. Marehyo é Toshino, Nana é Sada, porque ela é Nanako. Quanto a Marehyo, não me lembro. Todo mundo a chama assim. Insistir que Toshino-san e Sada-san não estavam na festa, mesmo com provas em contrário, certamente faria com que a orientadora estudantil considerasse suas declarações totalmente não confiáveis. Não creio, porém, que isso necessariamente prejudicaria Koji-san. Ozanai-san refletiu por um instante. Você poderia me enviar aquela foto? Ela perguntou. Embora esse fosse o motivo de sua suspensão escolar, Kayazu-san não parecia estar em alerta. Claro, por que não? Os dois então passaram um tempo realizando a transferência de dados. Finalmente Kayazu-san falou. Anime a Koji. Acho que ela não está acostumada com esse tipo de coisa. Ela terminou seu suco de banana de uma só vez e deixou o valor exato da bebida em moedas sobre a mesa. Depois de ver Kayazu-san sair da loja, informei um garçom que queria trocar de mesa e sentei-me em frente a Ozanai-san. Com a xícara de chocolate quente na mão, ela perguntou. Você ouviu isso? Sim, tudo isso. Precisamos nos encontrar com o professor Samponji. Finalmente um vislumbre de luz. Ozanai-san assentiu. Já que Kayazu-san havia sido suspensa da escola com aquela foto como prova, era difícil imaginar que Koji-san também tivesse sido suspensa sem algum tipo de prova. E se fossemos acreditar que ela era inocente, essa prova teria que ser forjada, o que significaria que alguém teria cometido tal ato e deixado rastros. Esses rastros poderiam ser seguidos, mas entrar em contato com eles será difícil. Sim, as escolas são espaços fechados. Pessoas sem parentesco não podem ter acesso a elas, exceto nos dias do festival cultural. O Sr. Ozanai conversou com o Sr. Kayazu sob o pretexto de ser o primo mais velho e preocupado do Sr. Koji, mas não conseguiríamos fazer isso com o Sr. Samponji. Provavelmente nem conseguiríamos encontrar alguém que atuasse como intermediário. Ozanai-san, sem expressão, pousou a xícara e colocou as duas mãos na cabeça. Estaria ela acariciando a cabeça para dizer, a decisão é sua, ou estaria massageando-a para ter algumas ideias? Provavelmente era a primeira opção, porque para conversar com Samponji Sensei, precisávamos absolutamente de uma posição adequada. Poderíamos seguir o professor Samponji. Não, devemos evitar ficar seguindo alguém de perto, pois isso pode agravar o problema. Tomei um gole do meu café, que estava esfriando, e falei sem pensar muito. Suponho que as únicas pessoas que poderiam pedir uma conversa sejam os responsáveis legais. Por mais que Ozanai-san ou eu nos esforçássemos para atuar, nenhum de nós conseguiria se parecer com o guardião de Koji-san. Eu disse isso para insinuar que estávamos de mãos atadas, mas Ozanai-san interrompeu de repente. Ah, você tem razão. Como esperado do Kobato-kun. Só precisamos trabalhar com o responsável do Koji-san. É simples. Não tenho certeza. O pai do Koji-san é um confeiteiro que tem uma loja em Tóquio, certo? Ele se chama Koji Arumi. Depois de uma longa espera, ele finalmente abriu a patisserie Koji e... Obrigado. Lembro-me da sua última palestra. Aparentemente, Koji Arumi só retornava para sua casa em Nagoya nos dias de folga, mas isso não incluía os fins de semana, que são os períodos mais movimentados e lucrativos para lojas de varejo, então ele não estaria aqui em um sábado como hoje. Além disso, a mãe de Koji-san havia falecido. Pensando bem, como é que a Koji-san consegue dar conta de tudo normalmente? Ela está só no ensino fundamental, mas já mora sozinha naquele apartamento. Comentei isso e notei um olhar completamente frio dirigido a mim. Por que você está dizendo isso agora? Basicamente, ela estava insinuando. Isso é algo que você deveria saber desde o outono passado, não é? Provavelmente era verdade, mas eu nunca tinha me importado com a situação de vida da Koji-san até agora. Os avós dela moram numa casa separada aqui perto e ajudam a cuidar dela. Ela também me contou que o pai a convidou para morar com ele em Tóquio, mas ela tem amigos aqui, se esforçou muito para entrar na faculdade atual e só tem mais um ano, então está indecisa sobre o que fazer há algum tempo. Eu não estava exatamente preocupada com Koji-san, mas isso me deixou um pouco aliviada. Nós duas levamos nossas bebidas à boca. Finalmente, Ozanai-san falou. Então, só temos uma maneira de fazer isso. Eu sabia exatamente a que ela estava se referindo. Sim, só existe um caminho. Mesmo que pedíssemos aos avós dela, que moram perto, que cooperassem, provavelmente não conseguiríamos ultrapassar os portões robustos da escola.
O máximo que conseguiríamos seria receber uma mensagem dizendo: entendemos sua preocupação, mas a comunicação com a escola deve ser feita por um responsável. Nesse caso, precisávamos da presença de um dos pais a qualquer custo. Koji Haruomi estava pensando em se casar com Tasaka Ruriko, uma confeiteira que trabalhava em sua loja. Se tivessem concluído os trâmites de registro, Tasaka Ruriko seria a mãe de Koji Cosmos no registro familiar. Além disso, como proprietária da patisserie Koji Annex Ruriko, inaugurada no ano anterior, ela residiria nesta cidade. Contudo, havia uma preocupação. Será que a Koji-san estaria disposta a pedir a ajuda dela? Ela era contra o novo casamento do pai, não era? Koji-san certamente não gostaria que Tasaka Ruriko se envolvesse em seu problema. Mas Ozanai prontamente afirmou isso. Claro que ela não vai gostar, mas é o único jeito. Primeiro, precisamos confirmar com ela se eles realmente se casaram. Ozanai-san levantou-se e disse ao austero lojista: vou fazer uma ligação lá fora, e saiu da loja. Bem, suponho que seja assim mesmo. Koji-san pediu ajuda a Ozanai-san, e Ozanai-san atendeu ao pedido. Se assim for, não devemos hesitar quando houver uma solução para o problema. Não importa o que Koji-san pense a respeito. Ozanai-san retornou num instante. Podemos começar. Ótimo. Terminei meu café e me levantei. Não conseguia calcular a distância com precisão, já que estávamos no subsolo, mas a patisserie Koji Annex Ruriko não deveria estar longe daqui. 4. Saímos da área subterrânea e fomos atingidos por fortes rajadas de vento invernal que circulavam pelos altos edifícios. Depois de se equipar com máscara, protetores auriculares, cachecol e luvas, Ozanai-san se afastou com aparente determinação. Koji-san ficou surpreso com o telefonema, não é? Perguntei enquanto a seguia, e ela assentiu com a cabeça. Ela perguntou por que eu perguntaria algo assim. Como você respondeu? Eu disse que era necessário. Você poderia tratar seu subordinado com um pouco mais de gentileza. Enquanto eu pensava nisso, Ozanai-san repentinamente sacou o celular. Ela olhou para o monitor e o guardou de volta no bolso. Isso foi do Koji-san? Sim. Ela disse: por favor, não faça nada se estiver falando com essa pessoa. Bem, é claro que ela diria isso. Mas ainda estamos indo? Ozanai-san olhou para mim com um olhar acusador, como se dissesse que eu já sabia a resposta para a minha própria pergunta. Ela disse para buscarmos a verdade, não importa o que aconteça. E assim ela fez. Ela tinha que ser responsável por suas palavras, e até mesmo fora gentilmente avisada de que poderia sofrer as consequências. Ozanai-san não diminuiu o passo nem um pouco. Parecia que ela poderia atravessar a rua correndo num sinal vermelho, então a agarrei pela gola e a puxei para trás. Ao longo do caminho, ela perguntou: havia algo de estranho na história de Kayazu-san? De fato, havia algo. Kayazu-san e suas amigas receberam punição de Sanponji-sensei, enquanto Koji-san recebeu a notificação de sua punição de sua professora titular, Fukaya-sensei. Mas isso pode ter sido baseado em quem estava livre no momento, ou talvez porque Kayazu-san e suas amigas fossem consideradas crianças problemáticas. Não acho que seja uma diferença importante. Ozanai-san assentiu. No entanto, acho estranha a diferença de fuso horário entre Kayazu-san e Koji-san. Ela inclinou desajeitadamente a cabeça, que estava enfiada no cachecol. Diferença de fuso horário. Kayazu-san foi suspensa porque a foto dela na festa foi publicada na internet. Provavelmente aconteceu o mesmo com Toshino-san e Sada-san, mas com Koji-san foi diferente. Ela foi a única a ser suspensa com um dia de atraso. Por que será? Ozanai-san assentiu com a cabeça com um olhar satisfeito nos olhos. Eu não tinha reparado nisso. Isso é impressionante, Kobato-kun. Ah, pare com isso. Eu ainda não tinha ideia clara do que significava essa diferença de fuso horário. Tinha algumas teorias, mas era preciso investigar mais para que pudéssemos discuti-las adequadamente. E mais importante, aquela estrada não era um bom lugar para isso. Com suas rajadas de vento em espiral. Logo, um cruzamento familiar surgiu à vista. A patisserie Koji Annex Ruriko, que ocupava o primeiro andar de um prédio de frente para um cruzamento e era decorada com azulejos imitando tijolos. Estava quase lotada, apesar do frio deste inverno. O salão estava com todos os lugares ocupados e a vitrine tinha uma fila de clientes avaliando os bolos e macarons com sorrisos no rosto. Os garçons não demonstravam o menor sinal de pânico enquanto atendiam a todos os pedidos. Depois de esperar que um deles terminasse de atender, Ozanai-san puxou o cachecol para baixo e se aproximou. Com licença, o gerente está presente? O gerente? Mesmo com essa resposta, o garçom respondeu à pergunta de Ozanai-san sem demonstrar qualquer suspeita. Desculpe, ela está ausente no momento. Olhando para o relógio de parede, era um pouco mais de 2 horas. Provavelmente era uma desculpa, e ela provavelmente estava fazendo sua pausa da tarde nos fundos. Ozanai-san pareceu ter o mesmo pensamento, pois tirou um pedaço de papel dobrado do bolso e entregou ao garçom. Poderia entregar isto à gerente quando ela voltar? Sou amiga da Koji Cosmo-san e preciso falar com ela com urgência. Uma expressão de suspeita finalmente surgiu no rosto do garçom, mas provavelmente porque Ozanai-san havia usado o nome do dono, Koji. Ele disse: por favor, aguarde um momento. Enquanto observava o garçom desaparecer nos fundos da loja, perguntei: quando você escreveu esse bilhete? Ozanai-san esboçou um leve sorriso. Quando será que foi isso? Isso é um absurdo. Será que eu realmente não percebi isso durante todo o tempo em que estive com ela? Logo depois, o garçom voltou e disse: por aqui, por favor. Em contraste com a loja que transmitia uma sensação moderna e limpa, a parte de trás era como um prédio normal. Depois de passar por uma porta sem maçaneta que podia ser aberta dos 2 lados, chegamos a um pequeno escritório. As primeiras coisas que me chamaram a atenção foram uma cadeira dobrável e uma pequena mesa onde se podia colocar um bento. Atrás da mesa havia outra escrivaninha sem graça, com documentos empilhados desordenadamente, e uma mulher sentada do outro lado. Provavelmente era gerente.
Ela tinha uma placa no peito com seu nome completo, Tazaka Ruriko, então entendi que ela ainda usava o nome Tazaka no trabalho, independentemente do que constasse no registro oficial. Tazaka-san sorriu e disse obrigado ao garçom que nos acompanhou até ali, o qual fez uma reverência e retornou à loja. Agora que a sala compacta continha apenas 3 pessoas, Tazaka-san falou: por favor, sente-se. Eu e a Uzanai-san desenrolamos nossos cachecóis, e a Uzanai-san tirou a máscara, os protetores auriculares e as luvas. Depois disso, cada uma pegou uma cadeira dobrável e se sentou. Tazaka Ruriko-san tinha um rosto fino e o cabelo penteado para trás. Suas sobrancelhas eram finas, seus olhos pareciam um tanto melancólicos e seus lábios eram pequenos. Ela tinha ambas as mãos sobre a mesa, com a mão direita envolvendo a esquerda. Parecia não usar maquiagem e sua voz era serena. Ouvi dizer que vocês são amigos do Cosmo-san. Sim, eu vejo. Um silêncio se instalou enquanto nos analisávamos mutuamente. Então, foi Tazaka-san quem quebrou o gelo. O que posso fazer para você? Ozanai-san estava semicerrando os olhos como se estivesse tentando ler os pensamentos íntimos de Tazaka Ruriko-san. Mas como nos perguntaram sobre o motivo de nossa visita, ela respondeu sem hesitar. Koji Cosmo-san foi suspensa da escola por suspeita de ter consumido álcool. No entanto, ela alega inocência, e o grupo que de fato consumiu álcool afirmou que ela não estava presente no local. A escola deveria ter provas de que Koji-san estava naquele local, mas acreditamos em sua inocência e, portanto, consideramos que as provas foram forjadas. Queremos solicitar mais detalhes à escola sobre a situação, mas para isso precisamos que um responsável legal por Koji-san inicie uma investigação. Uma leve agitação percorreu as sobrancelhas de Tazaka-san. Então, por que você veio aqui? Ozanai-san respondeu imediatamente. Porque você é um guardião do cosmos, Tazaka-san. Um pequeno suspiro escapou dos lábios de Tazaka-san. Foi Cosmo-san quem disse isso? Tudo o que ela disse foi que você se casou com Koji-san. Aquela garota não sabe que viemos aqui. Provavelmente não nos deixaria entrar se soubesse. Tazaka-san cruzou os dedos, deixando sua mão esquerda visível. Não consegui ver nenhum anel. Provavelmente ela não o usava enquanto trabalhava. Suspenso, você disse. Eu não sabia. Não deixei de notar a autodepreciação em seu rosto normalmente calmo e tranquilo enquanto ela pronunciava aquelas palavras. No entanto, consegui reunir o mínimo de autocontrole necessário para não comentar isso em voz alta. Enquanto lamentava sua suspensão injusta, Koji-san ligou para Ozanai-san aos prantos, mas não mencionou nada a Tazaka-san. Era natural. Por outro lado, era difícil imaginar Koji Haruomi, que trabalhava em sua loja em Tóquio, desconhecendo a suspensão da filha. Mesmo que ela tentasse esconder, a escola o teria contatado. No entanto, ele não informou sua nova esposa sobre a situação da filha. Eu não queria me intrometer nos assuntos de outra família, mas comecei a sentir certo desprezo por Koji Haruomi, embora nunca o tivesse conhecido antes. Eu entendo. A confusão e a hesitação desapareceram completamente da voz de Tazaka-san. Então, o que devo fazer? Não podia negar que Ozanai-san tinha um corpo pequeno e traços faciais infantis. Suas ações também nem sempre eram compostas. Ela ficava toda derretida ao ver vários macarons, por exemplo. Aquela foi a primeira vez que vi um adulto confiar em Ozanai-san no primeiro encontro, e até mesmo pedir-lhe instruções. Ozanai-san ficou um pouco confusa, mas acabou respondendo. Por favor, ligue para a escola e fale com o professor Samponji, do Departamento de Aconselhamento Estudantil. Diga a ele que você gostaria de se encontrar pessoalmente com ele para discutir o caso da suspensão do professor Koji. Samponji-sensei, correto? Se você conseguir convencê-los, eu irei com você para conhecê-los. Não tem problema se eu for como a irmã mais velha do Koji-san, certo? Tazaka-san encarou Ozanai-san por um instante, provavelmente ponderando se deveria agir como uma irmã mais nova ou mais velha. Em seguida, desviou o olhar para um calendário pendurado na parede. Nosso dia de folga é quarta-feira, mas uma equipe de TV virá aqui na próxima quarta-feira, então depois disso. Tazaka-san começou, mas Ozanai-san a interrompeu. Não, quanto antes fizermos isso, melhor. E se possível, agora. Agora? Tazaka-san franziu a testa, o que era esperado. Não havia como uma gerente de loja sair em um fim de semana durante o horário de funcionamento. Seu olhar vagou. Mas não há aula aos sábados. Esse professor pode não estar presente. Pode ser, mas muitos professores trabalham aos sábados. Não podemos fazer nada se ele não estiver presente, mas primeiro devemos verificar se ele está. A senhora Ozanai provavelmente sabia que o problema não era se o professor Samponji estava na escola, mas sim se o senhor Tazaka poderia sair da loja no sábado. Além disso, ela queria que o senhor Tazaka se apressasse. O que ela disse fazia sentido, mas a situação parecia grave. Normalmente as pessoas não conseguem agir com tanta rapidez. Contudo, Tazaka-san assentiu silenciosamente. Pegou o celular que estava na mesa do escritório e fez uma ligação. Ninguém lhe disse nada importante, mas ela ainda tinha um número da escola de Koji-san salvo em seu celular. Em quase nenhum instante, a ligação foi completada. Olá, desculpe incomodar quando você está ocupado. Ah, meu nome é Ruriko. Por um instante, ela ficou sem palavras. Mãe de Koji Cosmos, da turma 3. Entendo que é dia de folga, mas o professor Samponji do Departamento de Aconselhamento Estudantil está presente? A conversa continuou por um tempo, então esperamos. Ozanai-san respirou fundo e começou a olhar ao redor do escritório com curiosidade. Era um escritório comum, mas ela provavelmente estava fascinada porque era a primeira vez que visitava os bastidores de uma confeitaria.
Por fim, a ligação terminou e Tazaka-san fez o anúncio enquanto segurava o telefone. Ele está na escola. Vamos lá. A loja ficaria bem sem ela. Não ficaria, mas Tazaka-san já havia tomado a decisão de ir embora. Não havia necessidade de eu fazer perguntas desnecessárias. 5. Apenas Tazaka-san e Ozanai-san entrariam na escola secundária Reishi, então tive que esperar do lado de fora. Não havia como todos nós seguirmos Tazaka-san e nos apresentarmos como mãe, irmã mais velha e irmão mais velho incompetente, então não havia outra saída. Entretanto, voltei à estação de Nagoya e passei o tempo no shopping. Pensei em sentar em um café, mas considerando que já havia gasto dinheiro com a passagem de trem e com o café no Fugaku, decidi economizar um pouco. Peguei o elevador até o último andar para ir à livraria e a encontrei bastante cheia, como se espera de um sábado, com uma longa fila no caixa. Enquanto me acalmava num canto olhando os livros de bolso recém-lançados, me dediquei a algumas reflexões. A questão de quem armou essa cilada para Koji-san com más intenções ainda não podia ser considerada naquele momento. Isso se devia à falta de informações, mas estávamos reunindo informações pertinentes ao caso de forma constante. Eu já deveria saber, mas a iniciativa demonstrada por Ozanai-san foi impressionante, e mesmo tendo me dado ao trabalho de viajar para Nagoya em um fim de semana, quase não tive oportunidades de demonstrar minha habilidade. Isso foi bastante frustrante, nem eu teria esse pensamento. Eu também entendi a frustração de ser punido sem motivo. Ao pegar um livro de bolso que me chamou a atenção, fui atingido por outra constatação. Observei a livraria com os olhos, encontrei uma placa de referência de estudo pendurada no teto e me dirigi àquela seção. O terceiro trimestre era curto, o que significava que logo chegariam as provas de fim de ano, mas eu estava preocupado com outra coisa. Olhando para uma prateleira que continha livros de exercícios e listas de problemas para o vestibular, procurei o que procurava. Aqui está. Encontrei uma prateleira repleta de dicionários inglês-japonês, mas, de alguma forma, senti-me constrangido em tirar um da caixa. Então peguei delicadamente um dicionário que não tinha caixa. Folheei até as páginas com palavras que começavam com M, mas percebi imediatamente que não funcionaria. A palavra que eu queria procurar provavelmente não existia em inglês. Depois de pensar por um breve momento, peguei um dicionário japonês e procurei as palavras que começavam com ma. Então foi como eu pensava. Fechei o dicionário e o guardei na estante. Consegui descobrir um fato interessante, embora ainda não soubesse dizer se tinha alguma relação com a suspensão de Koji-san. Aliás, bastava consultar a palavra no meu celular, mas não consegui me conter por setas ou escudo 59 e fui direto ao dicionário assim que me lembrei da palavra. Achei que não seria certo simplesmente ir embora depois de obter informações folheando os livros naquela livraria, então, para compensar, voltei à estante de livros de bolso e comprei a coletânea de contos que eu estava de olho há algum tempo. Enquanto colocavam a capa no livro, recebi uma notificação no meu celular. Olhei para o monitor e vi que Ozanai-san havia me enviado uma mensagem. Saí da livraria para lê-lo. Terminamos. Vamos nos encontrar na estação Kakuosan, ok? A mensagem dela teve um final estranho. Talvez tenha sido causado pela correção automática. Como era a minha segunda vez no metrô de Nagoya, não me perdi muito. Quando cheguei à estação Kakuosan, olhei em volta, imaginando onde nos encontraríamos, e avistei Ozanai-san, vestida com roupas bem carregadas, sentada em um banco olhando para o chão, em uma das extremidades da plataforma iluminada por luzes de LED. Ela não se levantou quando me aproximei e, como seria estranho se eu fosse o único em pé, sentei-me ao lado dela. O que aconteceu com aquela pessoa? Perguntei, e Ozanai-san respondeu através do cachecol, ainda olhando para os próprios pés. Ela voltou para a loja. Tazaka-san ficou ausente da loja por 2 horas inteiras. Só porque ela era gerente não significava que podia sair quando quisesse, e provavelmente ela já tinha feito sua pausa da tarde. Portanto, ela retornou à loja, como esperado. Ela disse para não contarmos a Koji-san que ela estava envolvida nisso. Entendi. Então, qual foi o resultado? Excelente. Um trem chegou à plataforma da linha de entrada e partiu em poucos segundos, ao soar um sinal. Depois de esperar o barulho diminuir, perguntei. Poderia me contar como foi? Ozanai-san assentiu com a cabeça e começou a falar em voz abafada. Logo fomos recebidos pelo professor Samponji. Não havia nenhum funcionário para nos indicar o caminho em um sábado, então nos disseram para irmos diretamente à recepção. Também não havia seguranças, e fiquei surpreso com a facilidade de entrada. O professor Samponji estava na recepção e parecia estar trabalhando. Ele guardou os documentos que estavam sobre a mesa em sua bolsa quando o Sr. Tazaka bateu na porta e entramos. Como esperado de uma escola particular, a sala era impressionante. As mesas eram pesadas, os sofás eram macios e o tapete tinha pelos longos. Agora não havia mais ninguém na plataforma. Apenas feixes frios de luz LED brilhavam sobre nós. O professor Samponji tinha uns 40 anos, eu acho. Eu imaginava que ele teria uma expressão severa, mas isso era uma suposição minha, baseada em relatos de que ele era o tipo de professor que gritava com os alunos. Ele não fez nenhum esforço para esconder o fato de que se sentia incomodado com aquela reunião e não serviu chá, mas disse para o Sr. Tazaka, por favor, sente-se. Ele apenas me lançou um olhar rápido e não perguntou quem eu era. Parecia que o título de guardião era realmente eficaz. Eu também deveria ter vindo se não precisássemos nos identificar. Em resumo, como havíamos deduzido, Koji-san foi suspensa porque enviaram uma foto dela em uma festa. Samponji-sensei disse que não podia revelar o nome do remetente, mas provavelmente porque ele se esqueceu ou porque a foto foi enviada anonimamente. Tazaka-san disse que Cosmos não estava naquele local, mas Samponji-sensei se irritou e retrucou que não podemos dar desculpas para ela só porque a foto existe. Ele não perguntou se Tazaka-san estava com Koji-san na véspera de Ano Novo?
Sim, ele não fez isso. Acho que é porque ele não poderia fazer nada se ela afirmasse que eles assistiram juntos à Batalha das Canções Vermelha e Branca. Isso fazia sentido. A professora Sampongi insistiu que crianças da idade dela são boas em mentir, então não deveríamos dar ouvidos ao que ela dizia, e também mencionou que, embora a escola esteja se esforçando ao máximo, a orientação em casa também é importante. Isso deixou a professora Tasaka irritada. Ela acusou a professora de tentar impor a decisão sem fazer uma investigação adequada. Isso deixou a Tasaka-san irritada, né? A escolha de palavras dela insinuou outra coisa. Você não pensou assim? No espaço entre sua franja e seu cachecol, Ozanai-san sorriu com os olhos. Ele nos mostrou as provas fotográficas quando pedimos, e quando pedimos para pegá-las emprestadas, ele as imprimiu para nós. Essa é a primeira vez que vejo um professor tão consciencioso. Não consigo ficar bravo com alguém assim. Isso é impressionante. Mesmo que ele se intitulasse guardião, ainda assim passou informações para pessoas de fora. Na verdade, ele é uma boa pessoa. Acho que podemos dizer que as negociações correram muito bem? Embora eu tenha dito que queria confrontar Cosmos com as provas porque ela continuava insistindo que não tinha ido à festa. Ele provavelmente acreditou na sua palavra. Eu cometi um ato ruim. Ela deve ter se sentido culpada por ter contado uma mentira, com a outra pessoa acreditando nela de todo o coração. Um sino tocou novamente e um trem partindo chegou à plataforma, acompanhado por uma rajada de vento. As portas da plataforma se abriram, permitindo que várias pessoas embarcassem e desembarcassem. Pareceu-me que uma longa eternidade se passou antes que o trem finalmente partisse. Mas será que ele estava esperando que embarcássemos, ou foi apenas impressão minha? Quando o silêncio se instalou na plataforma, Ozanai-san falou. De qualquer forma, aqui está a prova fotográfica. Ela me mostrou uma fotografia impressa em papel sulfite. A qualidade da imagem era ruim, mas suficiente para distinguir o que estava retratado. Uma garota segurando uma taça de vinho, uma garrafa de vinho ou champanhe. E Koji-san com um largo sorriso no rosto. À primeira vista, não parecia haver nada de suspeito, o que significava que era uma farsa bastante elaborada. Estava frio e escuro no banco do metrô. Não era um lugar adequado para examinar uma foto. Incrível. Não imaginava que receberíamos isso tão rápido. Certo, vamos lá? Ozanai-san assentiu com a cabeça em silêncio e levantou-se lentamente. Sobre o banco havia uma bolsa de água quente descartável. Parecia que Ozanai-san estivera sentada nela o tempo todo. Com um olhar inocente no rosto, ela pegou a bolsa de água quente e disse em voz baixa. A verdadeira batalha começa agora. Assim, nós dois retornamos ao apartamento de Koji-san. Koji-san nos recebeu com um olhar melancólico. Provavelmente queria nos dizer algo sobre termos contatado Tasaka-san arbitrariamente. No entanto, depois de dar uma olhada na fotografia que Ozanai-san lhe apresentou como prova, exclamou em voz estridente. Isso é mentira. É falso. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Quer dizer, eu não fiz nada disso. Isso, Yuki-chan senpai, é mentira. Ozanai-san olhou Koji-san diretamente nos olhos e falou. É isso que eu penso. Eu também acho que essa foto é uma mentira. Koji-san enxugou apressadamente os cantos dos olhos e perguntou, visivelmente surpresa. Por quê? Você é inocente, não é? Então isso só pode ser uma farsa. Era um jeito de falar que não demonstrava nenhum traço de fingimento, entusiasmo excessivo ou dúvida. Koji-san apenas conseguiu dizer um Yuki-chan senpai antes de mergulhar em silêncio, parecendo ter ficado momentaneamente sem palavras. Enquanto isso, Ozanai-san e eu observamos a foto novamente sob uma luz forte. Em seguida, Ozanai-san pegou seu celular e abriu a foto que Kayazu-san havia lhe enviado. As fotos não precisavam ser comparadas, eram completamente diferentes. A foto de Kayazu-san mostrava ela, Sada-san e Toshino-san, cada uma posando com um copo em uma das mãos, e uma mesa à frente delas com uma garrafa de vinho ou algo semelhante sobre ela. Apenas Toshino-san posou com a boca tocando o copo. As três estavam encostadas em uma parede, então não consegui determinar o tamanho do cômodo em que estavam, e tudo que pude ver foi que o papel de parede tinha um padrão listrado. A foto obtida com Sampongi-sensei mostrava Koji-san olhando ligeiramente para cima e para a direita, com um sorriso de satisfação no rosto. Ela segurava uma taça na mão direita e fazia o sinal de paz com a esquerda. Vestia um suéter e uma saia, sendo o suéter decorado com uma grande fita preta. Perto dela, Kayazu-san enchia uma taça de champanhe, e atrás de Koji-san, uma garota bebia de uma taça e também olhava para a câmera. O papel de parede do quarto tinha um padrão listrado. As fotos pareciam ter sido tiradas no mesmo cômodo, mas os ângulos e os assuntos retratados eram diferentes. A única pessoa em comum nas duas fotos era Kayazu-san, e além disso, o outro fator comum era que ambas mostravam uma pessoa bebendo algo que parecia ser álcool. Agora que podemos ver as duas fotos juntas, a que você recebeu é um pouco estranha. Ozanai-san perguntou. Onde? Apontei para a mão esquerda de Koji-san. Ela fez o sinal de paz, então deveria saber que estavam tirando uma foto dela. Mesmo assim, ela estava olhando para cima e para o lado, o que eu acho estranho. Sim, isso é certamente estranho. Koji-san parecia finalmente ter se acalmado, então eu lhe fiz uma pergunta. Koji-san, essas roupas são suas? Com o rosto ainda vermelho, ela deu uma olhada na foto e balançou a cabeça negativamente. Não, eu não tenho roupas assim. Significa que eles só cortaram sua cabeça da foto. Mais uma vez, olhei para a foto e me concentrei apenas na cabeça da Koji-san. A qualidade da imagem era ruim, mas assim que aprendi o que procurar, notei que os contornos da cabeça dela estavam um pouco borrados e que era possível ver as emendas no pescoço. Além disso, percebi que algo amarelado estava grudado na bochecha dela. O que seria aquilo? A questão é, Ozanai-san murmurou. Quem conseguiu tirar a foto da festa? Só a pessoa que tirou a foto original poderia ter produzido essa falsificação. Isso era verdade, mas
Todos que estavam na festa de Réveillon da Kayazu-san poderiam ter tirado a foto. Ela disse que havia 12 ou 13 pessoas no total, certo? Koji-san se manifestou com entusiasmo. Então, basta perguntarmos a todos quem tirou a foto, certo? Não podemos fazer isso. Respondi, fazendo com que Koji-san franzisse as sobrancelhas e se calasse. Ozanai-san explicou ao lado. Isso seria muito difícil. Nem mesmo o Sr. Kayazu parece saber exatamente quem compareceu à festa naquele dia e, mais importante, seria um incômodo para eles. Então talvez não obtivéssemos uma resposta se perguntássemos. Além disso, se a foto foi publicada na internet, será quase impossível descobrir quem a baixou. É assim mesmo. Koji-san olhou fixamente para a fotografia impressa. Por que eu tive que me meter nessa confusão? Você está dizendo que alguém que foi à festa me odiava e fez isso, certo? Alguma ideia? Ozanai-san perguntou, mas Koji-san balançou a cabeça fracamente. Não, mas quem odiaria? Sua voz se elevou novamente. Eu já havia percebido inimizades ocultas diversas vezes. Já havia detectado intenções de prejudicar alguém por trás da fachada de um sorriso. No entanto, nunca havia testemunhado alguém do outro lado reagir a essa animosidade. Koji-san já deveria saber que havia sido enganada por alguém, mas só agora seu coração se desfez diante do fruto dessa hostilidade, a fotografia falsificada. É assim que as coisas são. Eu era apenas um pequeno burguês, ou no mínimo, um detetive impertinente. Será que eu poderia fazer alguma coisa para ajudar? Será que Koji-san conseguiria relaxar um pouco mais se eu revelasse quem nutria inimizade contra ela? Eu tinha algumas dúvidas a respeito. Mas Koji-san disse que queria encontrar sua adversária, custasse o que custasse. Portanto, não devo hesitar neste momento. Isso não é típico de você, Ozanai-san. Eu disse isso, fazendo com que as duas garotas olhassem para mim em uníssono. A questão não é apenas quem conseguiu tirar a foto da festa. O que devemos focar é quem conseguiu tirar uma foto do Koji-san sorrindo assim, e quem conseguiu colocar as mãos tanto na foto da festa quanto na foto do Koji-san. Koji-san, por acaso você sabe onde essa foto foi tirada? Ao ser repentinamente questionada, Koji-san respondeu de maneira um tanto nervosa. A foto ficou boa, então poderia ter sido no festival cultural ou depois da aula. Olhe com atenção. Tem alguma coisa grudada nessa bochecha. Bochecha? Após perguntar em resposta, ela aproximou os olhos da fotografia. Ozanai-san tinha boa visão, mas também a espreitou da mesma maneira. Koji-san murmurou. Você tem razão. Isso é constrangedor. De repente, os dois levantaram a cabeça ao mesmo tempo. Ah, Kobato-kun, isso significa. Ozanai-san parecia estar no caminho certo. Ela continuou com voz firme. Koji-san, você tem a última edição da Orca, certo? Traga-a para cá. Certo. Uma cópia da mini-revista Orca foi imediatamente colocada sobre a mesa. A matéria principal da última edição era sobre o encontro de confeiteiros ítalo-japoneses. Continha fotos da festa realizada em um hotel da cidade, de sobremesas italianas impecavelmente arrumadas e dos participantes sorridentes. Atrás de dois homens que conversavam animadamente enquanto seguravam taças de vinho, Koji-san sorria como se não houvesse nada mais feliz no mundo, com creme grudado na bochecha. Comparei a foto publicada na revista Orca com a imagem fabricada. O ângulo dos olhos de Koji-san e a posição do creme em sua bochecha eram exatamente os mesmos. É isso. Deve ser constrangedor você não ter percebido, disse Ozanai-san com seriedade. A revista Orca não era vendida apenas em Nagoya, mas também nas cidades vizinhas, então qualquer pessoa poderia ter conseguido aquela foto, transformando a imagem relevante em dados por meio de digitalização ou fotografia. Seria possível combiná-la com a foto da festa de contagem regressiva para produzir provas falsas. No entanto, a palavra festa da legenda alegria na festa de encerramento cobria parte da cabeça de Koji-san. Não seria impossível remover essa palavra com um computador, mas a tecnologia de edição de imagens do culpado era tão avançada que ele não conseguiu remover as emendas do pescoço de Koji-san sem deixar a imagem estranha. Era bastante improvável que ele tivesse criado a fotografia falsa digitalizando a revista. Ou seja, o culpado é alguém do departamento editorial. Koji-san murmurou. Isso não era impossível, mas era difícil encontrar uma ligação entre a redação da Orca, a festa de contagem regressiva e o fato de o culpado ser alguém que nutria inimizade por Koji-san. Ou pode ser alguém que recebeu os dados da foto do departamento editorial da Orca. Isso é algo que você pode simplesmente receber? Acho que a Koji-san conseguiria facilmente se solicitasse. Afinal, ela é uma das pessoas retratadas. Da mesma forma, as outras pessoas nesta foto poderiam obter os dados dela. Apontei para os dois homens que conversavam com taças de vinho nas mãos. Um deles era um homem de meia-idade que parecia ser japonês, enquanto o outro era um jovem branco barbudo. Esses dois deveriam ser confeiteiros, mas você conhece algum deles? Sem hesitar, Koji-san apontou para o homem de meia-idade. Essa pessoa. Ela falou com o rosto pálido e a voz trêmula. Eu me lembro dele. Não sei o nome dele, mas quando eu comi uma bomba de creme, ele veio até mim e disse. Então existem lojas sem cultura que serviriam bombas de creme em um encontro de confeiteiros italianos. Você sabe em qual loja vendiam essas bombas de creme? Nossa, isso provavelmente significa que aquela pessoa sabia que Koji-san era filha do dono da patisserie Koji e se aproximou intencionalmente para fazer um comentário maldoso. Naquele momento eu estava apenas me divertindo, então não pensei muito nisso. E respondi que tinha ouvido dizer que as bombas de creme foram trazidas para a França por uma princesa de Florença. Essa pessoa então foi embora sem dizer mais nada. Ozanai-san franziu a testa. Ele provavelmente se sentiu humilhado. Mas será que ele criou a foto falsa e a enviou para a escola só por causa disso? E como ele conseguiu a foto da festa de contagem regressiva? Eu poderia responder a essa pergunta. Colocando a mão sobre a questão da Orca, respondi.
Koji-san, ligue para a redação da Orca e pergunte se eles enviaram fotos do encontro de confeiteiros ítalo-japoneses para Patsy Toshino, da Marronier Champs. Os olhos de Koji-san se arregalaram. Parecia que ela precisava de um tempo para assimilar minhas palavras. 6. O sol já havia se posto completamente quando embarcamos no trem da linha Tokaido para voltar à cidade de Kira. O trem estava lotado, mas felizmente conseguimos sentar um ao lado do outro. Sentados em frente a nós, estavam dois que pareciam ser estudantes universitários, ambos ouvindo música em seus fones de ouvido. Eu estava relutante em discutir o assunto em meio a uma multidão, mas isso tornou a situação mais fácil. Após receber o telefonema de Koji-san, o departamento editorial da Orca respondeu à sua pergunta sem demonstrar suspeita, afirmando que haviam enviado os dados da foto para Patsy Toshino. Ofereceram-se também para enviá-los a ela, mas Koji-san recusou educadamente e encerrou a ligação. Ela parecia um pouco pálida depois de tudo. Somente o confeiteiro Toshino seria capaz de obter tanto a foto do encontro de confeiteiros quanto a foto da contagem regressiva. Ele recebeu a primeira do departamento editorial da Orca e a segunda de sua filha, Toshino Mil. O senhor Toshino provavelmente já nutria ressentimento em relação a Patisserie Koji há algum tempo. Como Ozanai-san me contou, a Marronier Champs conquistou o primeiro lugar no influente ranking anual de confeitarias da Orca por 3 anos consecutivos, mas perdeu a posição devido à inauguração da Patisserie Koji Annex Huriko. Além de ter sido humilhado em uma festa formal pela filha de Koji, a quem ele já detestava, sua própria filha foi suspensa da escola por beber álcool. É impossível impedir um boato, então, se a notícia se espalhasse de que a filha de Marronier Champs havia sido suspensa por beber álcool, ele queria espalhar a desgraça para a Patisserie Koji. Ou isso, ou a culpada poderia ser Toshino Mil. Já que ela havia sido suspensa, planejou levar a filha de uma loja rival odiada junto com ela. Criar provas falsas a partir das 2 fotografias me pareceu coisa de adulto, e a ideia de conseguir uma suspensão com a falsa acusação de consumo de álcool me pareceu coisa de aluno do ensino fundamental. Ou seja, era plausível que pai e filha estivessem conspirando juntos. Bom, já tínhamos atingido nosso objetivo, então não havia necessidade de descobrir qual deles era o principal culpado. Kobato-kun. Ozanai-san sussurrou no vagão de trem que balançava. Fiquei surpreso que você soubesse que Toshino é um confeiteiro da Marronier Champs. Ela provavelmente não estava tranquila, visto que foi surpreendida por ter descoberto o segredo dos confeiteiros. Mas ela estava enganada. Não é que eu soubesse, eu apenas imaginei que pudesse ser esse o caso. Então foi apenas um palpite? Na verdade, não. Eu tinha mais embasamento para chamar isso de palpite. Ozanai-san inclinou a cabeça com o cachecol e tudo, então expliquei meu raciocínio. Antes, enquanto você e o Sr. Tazaka estavam na escola secundária Reishi, eu fiz algumas pesquisas. O apelido do Sr. Toshino Marro de alguma forma me chamou a atenção. Por que Marro? Pensando bem, não ouvi recentemente alguma palavra que começa com Marro, foi o que eu pensei. O Sr. Koji também disse que o Sr. Toshino tinha interesse em fazer doces, então eu chutei, e acertei em cheio. O que você quer dizer com cavar? É simples. Eu procurei Toshi em um dicionário. Existiam definições como árvore decídua e nativa de áreas montanhosas, mas no final, pode se referir a Marronier, que é outro nome para a castanheira da Índia. Ozanai-san soltou um pequeno gemido. Havia um estudante chamado Toshino relacionado ao caso, uma confeitaria chamada Marronier Champs que foi destronada por Koji, e também o fato de que Marronier significa castanheiro da Índia. Pensei que esses 3 indícios não poderiam ser coincidência e especulei que o pai de Toshino-san fosse confeiteiro da Marronier Champs. Depois de descobrir que o rosto de Koji-san na foto adulterada havia sido originalmente tirado no encontro de confeiteiros ítalo-japoneses, o problema não foi difícil de resolver. Agora sabíamos quem eram os culpados e praticamente tínhamos entendido o motivo. Será que Koji-san se animou com isso? Ou será que foi tomada por um sentimento de futilidade ao perceber que a situação era irremediável, mesmo depois de saber os nomes de seus inimigos? Antes de partir, Ozanai-san deu um conselho a Koji-san. Como ela tinha a fotografia adulterada como prova, poderia enviá-la à redação da Orca. Tudo o que ela precisava fazer era escrever para expor o que a Patisserie Toshino havia feito. O tratamento dado a Marronier Champs na revista provavelmente mudaria. Diga, Ozana-san. Sim? Você acha que Koji-san vai escrever para a Orca? Em nome da vingança. Ozanai-san parecia estar um pouco sonolenta. Com os olhos pesados, ela respondeu. Acho que não. Afinal, ela é uma boa menina. Com essas palavras, ela mergulhou no silêncio. Provavelmente estava cansada e adormeceu. Eu teria que acordá-la mais tarde, então também não deveria dormir. O trem lotado seguiu seu caminho de volta para Kira City, deixando Koji Cosmo sozinha para passar a noite. 7. Na quarta-feira seguinte, Ozanai-san e eu fomos convidados para a Patisserie Koji Annex Huriko. Embora fosse o dia de descanso oficial deles, estavam gravando um programa de televisão, então Tazaka Huriko-san estava presente e nos deixou entrar depois que a gravação terminou. É porque a Yuki-chan senpai me ajudou muito. Não havia nenhuma tristeza no rosto radiante de Koji-san enquanto ela falava. Quanto a como ela lidou com a foto falsa, ou que disse a sua colega Toshino-san, nem Ozanai-san nem eu perguntamos a ela sobre isso. Tínhamos cumprido seu pedido. Não queríamos saber mais, nem falar sobre o assunto. Em vez de uniforme, Tazaka Huriko-san usava um avental preto. Ela sorriu graciosamente. Muito obrigada mesmo.
Sentiu uma felicidade incomum ao ver Koji-san e Tazaka-san sorrindo juntos. Até sábado passado, Koji-san detestava Tazaka-san, e Tazaka-san hesitava em interagir com Koji-san, mas agora os dois estavam no mesmo lugar. Nunca contamos a Koji-san que Tazaka-san havia colaborado conosco para obter a foto falsa, mas os dois devem ter trocado algumas palavras, e no mínimo, a distância entre eles parece ter diminuído. Provavelmente Ozanai-san não percebeu isso. Assim que entrou na loja, seu corpo começou a tremer e ela congelou no lugar, sem palavras. O interior da patisserie Koji Annex Huriko estava decorado com doces. Macarons em tons pastel, macarons com estampa marmorizada, macarons em cores mais próximas das primárias. Havia também um cheesecake inteiro, uma torre de bombas de creme com cobertura de chocolate. Mais tarde descobri que se chamava croquembouche. Por fim, havia alguns itens que a patisserie Koji Annex Huriko, uma confeitaria francesa, normalmente não teria. Berliner Pan. Como era o nome mesmo? Acho que vou chamá-los de Berlinha Japan. É tudo pela Yuki-chan Senpai. Esses itens foram usados para filmagens, portanto não serão servidos em nossa loja. Fique à vontade para se servir à vontade. Ozanai-san abriu a boca e tentou dizer algo, mas tudo o que conseguiu produzir foi uma estranha expressão que soou como avava. Koji-san havia me consultado por telefone sobre como agradecer a Ozanai-san, e meu conselho foi presenteá-la com doces. Foi então que lhe contei sobre o problema com a Japan de Berlim. Eu imaginava que Ozanai-san ficaria feliz, mas era impossível deduzir que ela ficaria tão radiante. Com as duas mãos sobre a boca e os olhos marejados, ela mal conseguiu falar. Estou morto. Koji-san deu uma gargalhada sonora. Exatamente 6 horas, a melodia de All the Meadows Are Green vinda do grande relógio do lado de fora preencheu a loja. 42 sopa doce de feijão vermelho, feita com pasta de feijão doce em pedaços e água com mochi. 43 sopa doce de feijão vermelho, feita com pasta de feijão doce lisa e água com shiratama, bolinhos de farinha de arroz. 44 a mistura de pasta de feijão doce suave e água em Shiruko. A mistura em Minaka Shirukoetsu Bushan. 45 um jogo de palavras com abrir o espelho, que é uma cerimônia onde o Kagami Mochi, que geralmente consiste em 2 bolinhos de arroz redondos. O menor colocado em cima do maior, e uma laranja amarga japonesa com uma folha presa em cima, é aberto. 46. Expressão japonesa para descrever uma pessoa que não tolera alimentos quentes porque sua língua é sensível ao calor. 47 significa circulação muito pequena, em oposição aos meios de comunicação de massa. 48 camadas de creme e bolo esponjoso em bebidas em licor. 49 uma sobremesa leve, à base de creme, sem laticínios, feita com gemas de ovo, açúcar e vinho doce. 50. Um monstro marinho do folclore japonês com cabeça de dragão, tigre ou leão e corpo de carpa. Coberto inteiramente por escamas pretas ou cinzentas. São construídos em pares, macho e fêmea, em cada extremidade do telhado, como espíritos protetores dos castelos. O Shashioku mais famoso atualmente é o Kinshashi, golfinhos dourados do castelo de Nagoya, banhado a ouro 18 quilates, com 0,15 mm de espesso. 51 O ciúme implica um certo grau de ressentimento em relação à outra parte, em comparação com a inveja. 52 Legumes picados ao estilo de Kyoto, em conserva de sal com folhas de perila. 53 Orca é Shashi, que são as 2 primeiras sílabas de Shashioku. 54 refere-se a um conto de Hinozuki Akutagawa, considerado o pai do conto japonês, sobre um samurai pobre obcecado por Imogayu, mingau de inhame, que deseja cada vez mais, mas perde o apetite ao ver uma grande quantidade. Na história, há uma frase semelhante a já chega, muito obrigado, embora em japonês mais arcaico. 55. Um estado de perfeita concentração espiritual. 56 Comidas tradicionais japonesas do Ano Novo. 57 O Fugaku ou Nakajima G10N Fugaku foi um bombardeiro pesado japonês de alcance ultralongo projetado durante a Segunda Guerra Mundial. 58 Sushi feito de tofu frito recheado com arroz. Se você está se perguntando por que tá tanto de comida, existe uma tradição em Nagoya, e na região de Tokai em geral, chamada manhã, onde o café vem acompanhado de uma variedade de comidas de cortesia. 59 significando que ele estava impaciente.